Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a este vídeo sobre o método Bowtie, uma técnica muito interessante aplicada ao tema gerenciamento de riscos. Eu me chamo Euricério Filho e neste vídeo apresentarei os conceitos do método Bowtie e mostrarei como construir um diagrama em 8 passos. Mas o que na verdade é um Bowtie? Bom, um Bowtie é uma técnica, né? O Bowtie é uma técnica que se resume a um diagrama bem visual que descreve e analisa os caminhos de um evento de risco desde as causas até as suas consequências. Basicamente, esse é um exemplo de como fica uma figura, um diagrama Bowtie, tá? E por que o nome Bowtie? Uma curiosidade é que vem do inglês gravata borboleta. O diagrama se assemelha a uma gravata borboleta. Um detalhe importante, pessoal, é que o Bowtie ele foca muito nesse termo chamado barreiras, tá? E a gente vai ver isso em detalhes. Bom, sendo assim, vamos então aprender a construir um diagrama passo a passo, tá? Basicamente em 8 passos. Vamos lá? Bom, pessoal, para facilitar o nosso entendimento, eu estou utilizando aqui o software Bowtie XP da empresa CGE Risk Management e vai nos ajudar a compreender melhor a construção do diagrama, tá? Obviamente que o Bowtie pode ser construído apenas utilizando uma folha de papel, post-its e canetas, mas o uso do software facilita bastante, até devido aos outros recursos que ele oferece. Vamos lá. O primeiro elemento do Bowtie, que é essa caixinha amarela zebrada em preto e amarelo, o Bowtie chama de hazard, que na verdade significa atividade, operação ou estado normal. Então aqui no nosso exemplo está descrito uma atividade, uma situação muito normal, a realização de atividades administrativas em um escritório, presente aí basicamente em todas as empresas, ou seja, é apenas uma situação normal, porém o hazard, ou seja, essa atividade ela tem um potencial perigoso. E esse potencial é o segundo elemento do nosso Bowtie, chamado de evento topo. O evento topo, pessoal, é a situação onde eu tenho a perda do controle ou perda da normalidade da minha atividade, do meu estado, que a gente descreveu ali no hazard. Então, aqui como exemplo, nós temos um incêndio. Incêndio na sala 409. É apenas uma incrementação de detalhes. Quando a gente descreve todos os elementos do Bowtie, é necessário ter um certo nível de detalhamento. Então, nós temos aqui como esse exemplo um incêndio numa sala chamada 409. Bom, do lado direito do nosso Bowtie, nós temos as chamadas consequências, que estão descritas aqui nessas caixinhas vermelhas. A consequência ela precisa ser um desdobramento, um efeito direto do evento topo. Observem que o Bowtie ele tem essas linhas ligando os elementos, criando uma estrutura lógica. Então, por exemplo, com o incêndio, uma consequência direta seria queimaduras nas pessoas por exposição ao fogo ou alta temperatura. E um outro exemplo, uma outra consequência, seriam os danos à infraestrutura ou equipamentos, também por exposição ao fogo. Uma dica interessante é que a gente sempre descreve a consequência associando ela ao evento. Por exemplo, queimadura por dano à infraestrutura, equipamentos sempre ligado ao evento topo, tá? Essa é uma dica importante. Do lado esquerdo do nosso Bowtie, nós temos as chamadas ameaças, que seriam as nossas causas. Então, aqui nesse exemplo, nós temos 5 possíveis ameaças. Lembrando que o Bowtie, pessoal, é um diagrama que descreve todos os possíveis cenários, tá? Então, por exemplo, um curto-circuito nas luminárias devido a uma falha de reator pode levar a um incêndio, que pode levar a uma dessas duas consequências. E assim sucessivamente. A gente vai construindo sempre diferentes caminhos. Mas a visualização do diagrama permite que a gente tenha todos os possíveis cenários. Uma dica interessante na construção das ameaças é que elas podem estar relacionadas a 3 situações possíveis: falha primária de equipamento, condições ambientais ou situações operacionais, ok? Bom, nós temos aqui
como como quinto e sexto elemento, as chamadas barreiras. Então, observem que entre as causas e o evento topo, e também entre o evento topo e as consequências, nós temos essas caixinhas que são o coração do Bowtie, ou que a gente chama de barreiras. As barreiras, pessoal, precisam também ser construídas e descritas da maneira mais adequada possível. Significa dizer que as barreiras precisam ser independentes, precisam ter um certo nível de suficiência e precisam sozinhas atuar aqui, tanto nas ameaças ou nas consequências, tá bom? Uma dica importantíssima em relação às barreiras é que elas precisam cumprir 3 elementos. Elas precisam, sozinhas, incluir um elemento de detecção, de tomada de decisão e ação. Isso é muito importante porque as barreiras precisam ter essa autossuficiência e sozinhas conseguirem atuar nas causas-consequências. Podemos também destacar o seguinte: as barreiras, elas têm tipologias. Então nós podemos ter barreiras que são totalmente tecnológicas, como por exemplo um sistema automático de combate a incêndio, tá? Um sistema de detecção e combate a incêndio automático. Nós podemos ter também, como outro tipo, uma barreira sociotécnica, que seria um misto de automático com comportamento humano, e barreiras totalmente comportamentais, ok? Então, esses são alguns exemplos. E para finalizar, nós temos os elementos 7 e 8 do nosso Bowtie, que a gente chama de fatores de degradação e os controles do fator de degradação. Aqui no nosso exemplo, o que são os fatores de degradação? São aqueles elementos causais que podem afetar a eficiência de uma barreira. Então, aqui nesse exemplo, nós temos a falha dos rádios como fator de degradação, ou seja, ele ajuda a degradar a barreira e ela pode não operar adequadamente, e como controle, que seria uma espécie de segunda barreira, um teste diário aqui nos rádios. Isso evitaria com que houvesse falha nos rádios. Bom, pessoal, esse é um exemplo, tá, de um Bowtie construído com todos os 8 elementos, e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quaisquer dúvidas, é só entrar em contato com a gente. Muito obrigado e até a próxima.